Atenção, seu ferido compareceu ao guichê 23. O voo da direção. Guten Tag, bonjour, buongiorno. Sejam todos muito bem-vindos aqui à TV Suíça, não, ao Dois Cafés na Europa, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez com um tema suíço, porque tem uma rede suíça aqui que nós gostamos muito de acompanhar, gostamos de ver aí o que acontece pela Europa, mas essa matéria especificamente saiu no jornal La Repubblica aqui, o jornal italiano. Vocês gostam de polêmica? Então vamos lá com mais uma aqui. Diz assim a matéria: o aeroporto de Zurique, o mais importante da Suíça, decidiu eliminar os anúncios em francês, mantendo apenas os em inglês e, claro, em alemão. A medida gerou controvérsia em um país que tem o multilinguismo como parte fundamental de sua identidade. Apesar disso, a terceira língua nacional, o italiano, sem falar no romanche, a quarta em ordem de número de falantes, já havia desaparecido há tempos de placas, avisos e comunicados, exceto em suas respectivas regiões. Sua presença hoje se limita basicamente a cédulas de dinheiro e pouco mais. Pessoal, olha só os problemas que ocorrem na Suíça, né? Lógico que a realidade lá é outra, eles têm outras questões, mas é um negócio interessante porque essa questão dos idiomas, né, já provocaram grandes problemas ao redor do mundo, e aí essa faísquinha, né, a gente não sabe o que pode dar no futuro. Então é importante sempre respeitar todos os grupos linguísticos. E aí se segue no aeroporto de Zurique, lembrando que lá em Zurique, né, é a parte alemã ali da Suíça. Nós vamos mostrar um mapa para vocês que vocês vão entender melhor. Seguindo aqui os fatos. O principal aeroporto da capital econômica suíça, que não é a capital da Suíça também, né, Zurique, muita gente se engana. A capital da Suíça é Berna. Pressionada por uma reportagem do próprio Tags Anzeiger, lamentou a censura ao francês, segunda língua mais falada do país, agora tratada como língua não grata, entre os balcões de check-in e os gates do Cloten International. Admitiu ter removido os anúncios em francês. A direção do aeroporto justificou a decisão, afirmando que limitar as comunicações ao alemão e ao inglês faz parte da estratégia para se tornar um aeroporto silencioso, como explicou a porta-voz Lívia Caluore, que você vê o sobrenome aí, origem italiana. Diz ela, sim, esse conceito visa reduzir o número de anúncios ao mínimo necessário, garantindo mais tranquilidade e conforto aos nossos passageiros. Ela acrescentou que a grande maioria dos aeroportos europeus adota uma abordagem semelhante. Olha, pessoal, esse é o mapa aqui mostrando a porcentagem dos habitantes que falam o idioma. Isso aqui é um mapa antigo, 2019, mas está mais ou menos por aí. Então, começando aqui pelo romanche, 0,5%. Depois vem o italiano, 8%, o francês, 23% praticamente, e o alemão já vai para 62%, sendo a língua mais falada na Suíça. Essas línguas todas são idiomas oficiais, né, utilizados na administração federal suíça, e o romanche é considerado uma língua oficial em nível federal quando usado para se comunicar com falantes do idioma, ou seja, o Tags Anzeiger observou que o site do aeroporto de Zurique também só publica informações em alemão e inglês. Eles estão de sacanagem, né? Enquanto o de Genebra mantém o conteúdo em 3 idiomas, francês, alemão e inglês. Só que não coloca o italiano. Então, né? O jornal destacou ainda que o Swissport, empresa responsável pelos serviços terrestres, parou de fazer anúncios em francês no aeroporto desde julho de 2024. Para quem conhece a Suíça, sabe que a realidade é clara ali, né? O alemão domina absolutamente quase tudo por ali, enquanto o francês, em alguns cantões ali, é o idioma mais falado, o italiano na parte ali, na divisa com a Itália, né? A parte do Ticino. Bom, pessoal, segue aqui o Tag Zanzaga, que ele diz assim: era como chocolate para os turistas. Interessante, né? Nada melhor que o chocolate suíço. Bom, o jornal argumenta que anúncios em francês, junto com os em alemão e inglês, eram parte da identidade suíça que os turistas associam ao país, assim como as prateleiras infinitas de chocolate nas lojas Duty Free ou os relógios de luxo, como esse aqui. Opa, esqueci de colocar pro vídeo. A prática de limitar idiomas já existe há anos, disse o porta-voz do aeroporto. Os anúncios são feitos nas línguas entendidas pela grande maioria dos passageiros, mas funcionários que falam francês ainda podem ajudar visitantes quando necessário. Uma porta-voz aqui do aeroporto disse que a decisão sobre os idiomas dos anúncios cabe ao aeroporto ou às companhias aéreas e que a empresa segue as diretrizes de seus clientes. No entanto, garantiu que sempre há alguém que fala francês disponível, já que muitos funcionários são fluentes. Voos para países francófonos ainda têm anúncios em francês
no portão de embarque. Bom, essa matéria saiu também na TV Svizzera, que é a TV do cantão italiano, falando também sobre essa questão que o francês é eliminado do aeroporto. Provavelmente a parte italiana já tinha avisado os franceses que isso ia acontecer um dia, e por aí vai, pessoal. Outra matéria aqui relacionada ao aeroporto de Natal, que eles eliminaram, não eliminaram nada, fiquem tranquilos, o aeroporto de Natal apenas adota o programa Aeroporto Silencioso, que eu acho bom, né? Para nós fazermos um paralelo com o que nós estamos falando aí com vocês. Então a iniciativa do Aeroporto Silencioso é uma das marcas do Zurique Aeroporto Brasil. Então essa empresa suíça, ela tem a concessão de vários aeroportos no Brasil, por isso que a gente quis colocar essa questão também. Ela é operadora do Aeroporto Internacional de Natal. Atualmente a capacidade chega a 6,5 milhões de passageiros por ano e essa concessão vai até o ano de 2054. No programa Aeroporto Silencioso, o embarque é realizado por meio de uma locução automática, desenvolvida por um software, com mensagens pré-gravadas e locução profissional. Em seguida entram as chamadas por telas, isto é, em cada portão de embarque há uma sequência de telas, nos quais os passageiros são orientados de acordo com a prioridade do grupo de embarque. O aeroporto silencioso também traz mais eficiência no processo de embarque para a companhia aérea, já que os agentes podem se dedicar ao atendimento dos passageiros e demais processos, enquanto as chamadas do voo são feitas de maneira programada. Com isso, o passageiro terá uma sala de embarque ainda mais agradável e confortável acusticamente. Eu lembro que nas nossas primeiras viagens ali para a Alemanha, para a Suíça, isso há mais de 10 anos, a gente já sentiu aquele aeroporto assim silencioso, eu achei muito bom. Não suporto barulho, aquela falação toda. Eu acho uma medida sempre interessante a ser adotada, inclusive nas estações ferroviárias desses países também. Nessa matéria, o que mostra, aparentemente, é que o domínio da língua alemã sobre os outros grupos linguísticos parece predominar nessa decisão. Não é só questão do aeroporto silencioso. Não me convenceu, viu? A parte alemã, vocês não me convenceram. Precisa melhorar um pouco. Sabe o que ocorre, pessoal? Essas questões, elas envolvem mais do que simplesmente uma placa, um aviso. São questões de identidade e respeito em países que têm diversos grupos linguísticos. Aqui na Itália, que nós falamos o Deutsch por todas as partes, é verdade. O alemão é língua oficial na Itália. Isso aí é para aquela pegadinha, né? Se alguém perguntar, o alemão é língua oficial na Itália? Claro que é. Nós sempre falamos para vocês, claro que não é em todo o país, né, pessoal? Mas algumas regiões, né? Ali mais ao norte, no caso do Friuli Venezia Giulia, no caso especialmente do Trentino Alto Adige, ali tem realmente o alemão e outras línguas como línguas oficiais. No caso do Trentino Alto Adige, o italiano, o alemão e o ladino são línguas oficiais. Você está na autoestrada, tem aviso em alemão e italiano, né, principalmente nessas duas línguas. Isso envolve também uma questão de administração pública, envolve também que durante os estudos o jovem ele já indica de qual grupo linguístico ele pertence. Então, assim, minha família tem origem italiana, então eu me declaro como falante de italiano. Isso significa que no futuro, para ele conseguir uma vaga em um emprego público, vai ser requisitado a ele especialmente o idioma italiano e não o alemão. Então, são várias questões ali que acabam envolvendo essas escolhas, mas sobretudo questões históricas que passam pela unidade do local. No caso da Suíça, todos esses grupos linguísticos fizeram parte da unidade suíça, né? Nesses cantões diversos, são culturas diversas e eles conseguiram essa unidade. Então, se eles estão, né, aparentemente passando por cima disso, com algumas atitudes pequenas que parecem inofensivas, elas já estão chegando a esses outros grupos linguísticos e isso não me parece algo interessante, né? A gente brinca aqui, mas não custa nada respeitar todos esses grupos e é uma coisa, como a matéria disse, que é uma marca da Suíça, é um charme, né? Você visitar um país com línguas tão diversas e importantes, né? Como essas que nós estamos citando aqui. E é muito legal para nós que falamos o italiano, que nós podemos visitar ali uma parte da Suíça simplesmente se comunicando na mesma língua aqui que nós
falamos na Itália. Isso é muito legal. E aí você anda mais um pouquinho, o alemão já é língua oficial. Eu acho que é uma das marcas da Suíça e que não me parece inteligente essa atitude. Não sei se vem exatamente do grupo aí do aeroporto, se é uma coisa já de âmbito político. Bom, pessoal, demos o exemplo aqui da Itália, tem vários países com grupos linguísticos diversos, né? O Canadá é um deles, muito conhecido porque lá são 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Então, nos aeroportos, todos os anúncios são obrigatoriamente bilíngues, sem exceção, mesmo onde tem uma maioria lá que fala somente inglês, eles têm esses anúncios em 2 línguas. Na Bélgica também são 3 línguas oficiais, francês, holandês e alemão. Nos aeroportos respeita o idioma da região, mas para voos nacionais e internacionais há uma preocupação em incluir as principais línguas. Na Índia tem dezenas de idiomas oficiais. Em ambientes públicos nacionais, como aeroportos, estações de trem, usam principalmente o inglês e hindi, mas tentam também incluir o idioma local. Brasil tem apenas o português como idioma oficial, mas em eventos internacionais, Copa do Mundo, essas coisas, houve muitas críticas porque em aeroportos e estádios os anúncios eram feitos só em inglês, deixando o português de lado para estrangeiros, o que gerou desconforto. Aí também, né? Ou seja, a tendência mundial é mesmo que a praticidade pese. Existe um esforço para respeitar os idiomas oficiais em ambientes públicos importantes. Eu realmente não sou favorável assim que simplesmente tudo se jogue para o inglês. Eu acho que acaba perdendo muito da identidade local. Eu já vi também muitas pessoas que reclamam assim, foi viajar para tal país, mas eles não falam inglês, mas eles falam a língua oficial deles, ninguém é obrigado a falar inglês em todos os locais, né? Mas eu convido vocês a comentarem aqui sobre esse tema polêmico, vocês podem comentar somente em português, tá? Bom, vou fazer uma concessão pro italiano, pro francês e pro alemão, já que são temas aqui do vídeo. Mas você só escreve em japonês? Então escreve. Escreve em inglês também, escreve do jeito que você quiser. Mas é importante que você comente aqui, que nós vamos usar o Google Tradutor, que é muito eficiente, ou mesmo os aplicativos de inteligência artificial que estão indo muito bem também, pessoal. É isso. Muito obrigado a todos, nos vemos aqui no próximo café. Tchau, tchau.